noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Estrada Seara. Na noite de hoje receberemos o senhor Robson Cunha, com o tema gratidão e existência humana. Vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, para que possamos começar nossas reflexões na noite de hoje. Mensagem 104. A tristeza é mensageira de sofrimento. Não te prendas a ela, nem te permitas contaminar pelos seus miasmas. É certo que nem todos os dias são claros e ricos de alegria. Há ocasiões em que o sofrimento parece dominar os quadros da tua atividade. No entanto, examinadas as dificuldades e sentidas as dores, faz só o íntimo, afugentando a tristeza da tua mente, a fim de que mais facilmente superes os acontecimentos provacionais. O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. Essa é a mensagem da querida veneranda Joana de Ângeles para a noite de hoje. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso Centro Espírita que atua de forma virtual, o Centro Espírita Estrada Seara. Vamos fazer a prece. Querido Mestre, Tu que és o Rei Celeste, que auxilia o nosso processo evolutivo através dos Teus ensinamentos. Como vem sendo de forma habitual, querido amigo, pedimos a Ti, vem estar conosco, auxilia-nos neste processo de aprendizado, onde necessitamos assimilar todo o Teu conteúdo e pôr todos os ensinamentos em prática o mais rápido possível, quanto antes, para que possamos acelerar o nosso processo de modificação interior, a dita reforma íntima, que tanto ainda encontramos dificuldades em praticar. Doce Rabi Galileu, pedimos a Ti, vem estar conosco. Permite que os Teus mensageiros possam se fazer presentes, que aqueles que assim morejam no Centro Espírita Estrada Seara possam se fazer presentes junto com todos aqueles que nos acompanham e que necessitam do amparo, assim como nós outros. Pedimos a Ti, querido bom pastor, que inspire o querido Robson, para que ele possa ter uma noite de brilho, mas brilho este edificante, que possa ser Teu instrumento de condução do Teu verbo, do Teu amor e dos Teus ensinamentos. Se conosco, querido amigo, ajuda-nos nas atividades sociais do Centro Espírita, para que nós possamos ser extensões dos Teus braços em direção daqueles que necessitam mais do que nós do auxílio material, de forma fraterna, amorosa, do alimento de cada dia, da vestimenta, da evangelização e, acima de tudo, dos Teus ensinamentos profundos e psicológicos.
ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Querido Robson, seja muito bem-vindo à nossa humílima casa espírita, Centro Espírita Estrela da Seara. Hoje atuando de forma virtual e é a primeira vez que tu se encontras conosco de forma virtual. A palavra é sua, sinta-se à vontade na sua apresentação e condução da tua oratória. Olá, muito obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade, parabéns, né, ao Centro por essa iniciativa. Ótimo que a contingência pela qual nós estamos passando não silenciou, né, a doutrina, não silenciou os centros espíritas, e fica aqui a minha gratidão por essa oportunidade. Gratidão e a existência humana. Ótimo para que a gente possa fazer uma relação desses dois pontos, existência humana e gratidão. Será que tem alguma relação esses dois pontos? O que é gratidão? Eu sei que para cada um de nós a resposta poderá ser única e singular. Mas é bom a gente visitar esse conceito que tenhamos de gratidão. É bem provável ou prevalente que se tenha esse conceito num recorte limitado àquilo que é bom, àquilo que nos dá prazer, àquilo que corresponde aos nossos desejos e às nossas expectativas. Gratidão é um termo que tem uma profundidade muito extensa, porquanto perpassa toda a existência. E a gratidão, ela tem um propósito. A gratidão é um termo que nos chega pelas vias filosóficas. A gratidão é um termo que nos chega pelas vias religiosas, como algo em que tenhamos que perseguir e incorporar pura e simplesmente, né? Sedes gratos a Deus em todos os lugares, né? Essa é a mensagem. E Tiago diz que para ser grato não precisa interromper o seu labor, né? Eleva os seus pensamentos ao Pai e agradece, né? Então, assim, mas estamos no segundo mundo da escala evolutiva. Ainda somos predominantemente materialistas. Estamos desenvolvendo essa dimensão humana, que é uma das dimensões humanas, essa dimensão espiritual, e temos uma relativa dificuldade. Prova disso é que as obras da codificação são as primeiras literaturas que nos chegam. Viemos de um mundo primitivo, não tínhamos o intelecto, éramos somente instintos, nem linguagem tínhamos. O intelecto veio por força evolutiva na transformação dessa compreensão desse construto humano, físico, material, orgânico, que permitiu, no processo evolutivo, o desenvolvimento intelectual e cognitivo, e por isso que agora, nesse mundo, nesse segundo mundo, a codificação não chegou, porque nos encontrou num ponto capazes de discernir sobre essas orientações. Precisamos observar que a nossa existência, ela é uma oportunidade
de entrarmos num campo de experiências para que essas experiências elas possam produzir algum afeto, algum impacto transformador, algum afeto, algum impacto que me diga alguma coisa, mas não numa linguagem verbalizada, porque se bastasse apenas leríamos e ao fechar um livro ou concluir uma leitura estaríamos todos evoluídos. Eu sinto dizer que não é assim, né? As leituras são momentos iluminativos que nos trazem não conhecimentos, mas informações que se juntam ao arcabouço de informações que nós temos, tácitos, explícitos, né? Aqueles que adquirimos nas literaturas, aquelas informações que adquirimos na transmissão de informações, na socialização, no relacionamento interpessoal, e também as informações registradas por força das experiências adquiridas nas vivências pelas quais nós passamos. Algumas delas nós damos o nome de expiações, outras de provas, e situações no relacionamento que são ditas como reparações. As expiações, as provas, as reparações, elas não são somente a carga que trazemos para evoluirmos. Nós temos também, como diz Kardec, o contexto, né? Esse contexto, essas contingências, são produzidas pelo nosso caminhar, pelas nossas escolhas, pelo nosso comportamento, pela forma com a qual lidamos com as situações, pelo sentido que temos da vida, pela razão que temos de continuar, né, caminhando, pela compreensão ou pela ideia que tenhamos do que a vida espera da gente. Então, tudo isso também constrói um conjunto de situações produzidas por nós mesmos nessa encarnação, nessa caminhada. Porque todas as nossas escolhas, todos os nossos pensamentos, atitudes, imaginações produzem consequências. Não estamos aqui somente à mercê daquilo que trouxemos como responsabilidade evolutiva, como pontos em que precisamos trabalhar. E viemos para cá porque aqui é o campo de provas, aqui é o campo de experiência. É na prática que nós nos burilamos. Mas por que é na prática que nós nos burilamos? Por que precisávamos encarnar? Encarnar. Por que precisávamos estar dentro, envolvidos por uma carne, num processo encarnatório, pelas sucessivas vezes reencarnatório? Por que a reencarnação dita por Jesus, não verás o Pai se não voltar, né? A água. Por que precisamos estar aqui? Por que precisamos estar dentro desta carne? Porque essa carne, ela tem um conjunto sensório que imprime no espírito o resultado, os efeitos das nossas vivências, das nossas experiências. Esse conjunto, esse aparato sensório, que é um recurso material, que está no construto, quando a gente lê lá na parte 3 do Livro dos Espíritos, nas leis morais, a lei de conservação, não é somente para que o corpo sirva de mera morada para o espírito. Esse corpo precisa ser conservado porque a comunicação das experiências nomenclaturadas como expiações, provas, reparações ou contingências contextuais
transformadoras, todas, precisam e são captadas por esse corpo para levar para o espírito. Gratidão. Gratidão é um termo que poderia ser aplicado somente para essa oportunidade de encarnar, de receber um corpo e de permitir que o espírito se expresse nesse campo de experiências. Somos gratos a isso. Nós somos gratos a essa oportunidade reencarnatória, mas muitas vezes as situações que a vida nos apresenta e com as quais nós entramos em contato, principalmente aquelas sofredoras, nós não somos gratos. Aí me parece um contrassenso. Agradecer, ser grato à oportunidade reencarnatória, mas quando sofro, eu já não sou grato. Eu já entendo que sou vítima. E aí eu me prostro, me deixo levar pelo vitimismo, pelo lamento, pela incompreensão, permaneço por muito tempo na emoção tristeza, e por muito tempo na tristeza, ela passa a ser um sentimento triste, e a partir desse momento, todo o processo neurohormonal vai corresponder a esse sentimento negativo. Negativo não por ser tristeza, negativo não por entristecer. E observe que a emoção tristeza, ela não é negativa. Ela é positiva. Mas o sentimento de tristeza, ou seja, a emoção tristeza, que perdura por um tempo longo, que se transforma em sentimento de tristeza, que altera o meu humor, aí sim, já é negativo, porquanto produz efeitos danosos, como bem ilumina a irmã Joana de Ângeles, né? Então é uma escolha. Mas somos gratos pela oportunidade reencarnatória, ao mesmo tempo não agradecemos essas oportunidades de transformação. Então, a gratidão, ela se encaixa na vida da gente de que forma, em que momento, ou em quais momentos? Eu devo ser grato. Quais são os efeitos da gratidão? Por que eu preciso agradecer? Quais são os benefícios, se é que existem, de ser grato? É somente uma orientação filosófica? É somente uma proposta de educação? É alguma coisa politicamente correta? É porque é adequado? É porque nós precisamos nos relacionar bem com as pessoas que estão no nosso entorno, que passam pela vida da gente? A gratidão é um remédio. E eu vou frisar aqui que nem todo medicamento é remédio e nem todo remédio é medicamento. Remédio é aquilo que remedia. E a gente vai entender já já por que gratidão é um santo remédio. Então, a gratidão, ela não é simplesmente alguma coisa adequada à convivência social. Ela tem efeitos, neurocognitivos, ela tem efeitos neurohormonais que simplesmente atuam nas emoções. E essas emoções, elas imprimem no espírito, enquanto resposta às situações pelas quais nós passamos. Então, diante de uma situação boa, em que naturalmente somos gratos, e observe, né? Nós não podemos considerar
de uma forma generalizada, que todos agradecemos as boas situações, porque muitos de nós, mesmo nas situações boas, aquelas que não produzem sofrimento, nós não agradecemos. Simples assim, né? Nós passamos por elas e não somos gratos. Agora sim, essas situações que não produzem sofrimento e que nós chamamos de boas, eu vou dizer que são boas também aquelas situações que produzem sofrimento. Eu vou me permitir ler uma passagem de Joana e trazer uma outra passagem para a gente compreender melhor o que é sofrimento e possamos, a partir daí, ter uma melhor relação ou uma ampliação da abordagem da gratidão, tirando ela do reducionismo de estar presente ou de usar a gratidão somente para aquilo que não produz sofrimento. Joana diz: o sofrimento desempenha um papel fundamental em todas as atividades, porque ninguém está isento de sua presença. Bom, mas eu vou trazer uma outra passagem aqui para que a gente possa falar da mesma coisa, né? Mas para que a gente possa entender um pouquinho mais. Além disso, o que deve refletir principalmente é o quanto essa negação do sofrimento psíquico tem gerado consequências negativas para a vida das pessoas. Como indivíduos, estamos suscetíveis ao sofrimento e às frustrações, sendo esses sofrimentos e frustrações essenciais para a nossa Constituição. Será que essa segunda referência que eu trago é também da veneranda Joana de Ângeles? Eu vou ler esse finalzinho aqui novamente. Estamos suscetíveis ao sofrimento e a frustrações, sendo esses essenciais para a nossa Constituição. Olhe que essa passagem, ela vem de um artigo científico. Um artigo científico. A ciência diz: o sofrimento e a frustração é essencial para a nossa Constituição. E a irmã Joana de Ângeles, ela diz, né, que o sofrimento desempenha um papel fundamental em todas as vidas. Vejam, vamos observar uma coisa. Não é só um aspecto religioso que traz a proposta de sermos gratos. A proposta de sermos gratos, ela está estendida a todas as coisas boas. Agora nós vamos considerar somente um conjunto, uma categoria de situações pelas quais a gente passa na vida. Só coisas boas. Mas, Robson, nós vamos tirar dessa configuração, desse universo, as coisas ruins? Não, nós vamos pegar as coisas ruins, ditas ruins, nomeadas de ruins, e chamar agora tudo de coisa boa. Tudo agora é coisa boa. Até mesmo aquilo que até minutinhos antes, 19h57, deve ter aí uns 27 minutos, nessa conversa, até mesmo aquilo que há 27 minutos atrás a gente considerava como coisas ruins. Nós vamos chamar tudo agora de coisas boas. E observe que agora nós temos razões para isso, razões espirituais, porque a irmã nos recomenda e nos diz isso, a importância do sofrimento, a importância da dor na construção, né, do indivíduo, do sujeito, e como se não bastasse, se a gente não se convence somente pelas vias da fé, pelas vias da filosofia, tem aqui um trato científico, artigo científico, cuja conclusão se chegou pelo rigor da ciência, né? São mestres e doutores que escrevem esse artigo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. Então, assim, se não acreditamos no sofrimento, na importância, na necessidade, nas propriedades da dor e do sofrimento, pelas vias espirituais, pelas vias religiosas, pelas vias filosóficas, a ciência constata isso. E ela constata isso também não é somente entrevistando as pessoas, é levando para um laboratório e submetemos ao que nós hoje temos, que é um recurso fantástico, das neuroimagens. Através das neuroimagens, nós temos a possibilidade de saber a fisiologia da gratidão. Mas, né? Eu estou trazendo o tema. Fisiologia da gratidão, mas também a fisiologia de todas as emoções. A fisiologia da fé, quando Jesus disse, tudo é possível àquele que tem fé, tudo é possível àquele que crê. A física quântica levou para o laboratório essas afirmações do mestre e testou, porque o homem é cético. Cético não é aquele que não acredita, cético é aquele que quer se convencer, né? E leva para o laboratório e coloca alguém lá ligado a fios, que não se liga mais em fios, né? São equipamentos de neuroimagens que a gente simplesmente deita, passa, entra na máquina e toda aquelas conexões neurais, elas se transformam em luzinhas amarelas, verdes e vermelhas, né? E azuis. E a gente percebe em que área do cérebro, qual a área do cérebro que é acionada, ativada, quando se tem fé. Que área do cérebro é ativada quando se ora. Que área do cérebro é ativada quando se duvida, quando não se acredita, né? Então, assim, e percebe-se que a gratidão ativa uma área do cérebro chamada córtex cingulado anterior. Para quem gosta de anotar e pesquisar, aqui é só uma pontinha, né, de informações, para que a gente possa perceber que é muito profundo quando a gente traz os temas do espírito para a vida, para a existência, como é a proposta desse tema. Vamos imaginar que no Entre Vidas, o espírito ele fica um período sem corpo físico, né? No Entre Vidas. Desencarna, espera a próxima oportunidade reencarnatória, tem uma propriedade transformadora também nesse Entre Vidas, mas ela está sem as vestes da carne, sem esse sensório, sem esse conjunto sensório. É bastante para a evolução daquele espírito? Não. Ele precisa reencarnar, porque ele precisa desse conjunto sensório para que pelas vias da dor, ele se eduque, ele se transforme. Se a gente passar no restaurante e pedir comida a alguém que estiver jantando e estiver mais ou menos bonitinho assim, né? Ou com um perfume, a resposta virá não. Vá comprar a sua refeição. Mas se você passa por alguém em situação de rua, que está comendo alguma coisa e pede uma parte daquele alimento, é muito provável que ele lhe dê todo. Qual é a diferença? A pessoa em situação de rua passou pela experiência da dor, da fome. Quem está no restaurante que nega, muito provavelmente não viveu a dor da fome, não sabe o que é a dor da fome. Tem um conceito de fome, né? É lógico. A fome diz alguma coisa para ele, mas numa tradução do dicionarista. Mas a pessoa em situação de rua, ela não tem o conceito, não. Ela sabe a dor da fome. E por saber a dor da fome, ela tem a sensibilidade de imaginar o que o outro que lhe pede está sentindo.
Então, veja que esse corpo, ele tem uma finalidade de levar para o espírito a dor. Robson, há uma digressão aí, o tema é gratidão na existência humana. A proposta é que a gente perceba que precisamos ser gratos a todas as situações que produzem dor. Simples. Nós precisamos ser gratos a todas as situações que produzem dor. Porque essas situações são as que nos educam, são as que nos burilam, são as que nos transformam, né? São aquelas que verdadeiramente mexem com a gente, nos tomba. Nós não estamos aqui numa colônia de férias. Nós precisamos do lúdico, nós precisamos do ócio, do nada fazer. Nós precisamos, nós precisamos ativar e fazer uso do hemisfério direito do cérebro, né? Nós precisamos sair um pouco do racional, da nossa lógica, e ir para as artes, para fantasiar. Nós precisamos da fantasia, mas nós precisamos viver, porque é vivendo que nós entramos em contato com aquilo que chamamos de vivências, e essas vivências não necessariamente serão experiências. E eu digo que somente a experiência é transformadora da existência. E as experiências são a razão da nossa passagem nesse recorte das encarnações. Mas só será experiência se eu for grato àquela situação. Porque assim, se a situação produz dor e eu lamento, se a situação produz dor e eu me vitimizo, se a situação produz dor e eu entendo que é uma injustiça, que eu não mereço, se é uma situação que produz dor e eu simplesmente sou paparicado, né, adulado, vem em meu socorro, se a situação que produz dor me tira da minha autorresponsabilidade, da minha autonomia, do meu autocuidado, do meu autoconhecimento, do meu autodesenvolvimento, da minha autotransformação, não tem experiência, não tem evolução. É somente uma vivência. É somente uma vivência. A experiência, ela é resultado da interrupção. Quando eu passo pela situação, eu interrompo, paro, e isso é o que nos diferencia de outras espécies animais, porque temos a consciência que faz a diferença. Muitos dizem, os animais são irracionais, o ser humano é inteligente, é racional. Não, todos racionais, todos inteligentes, na sua medida, mas todos são inteligentes. Inteligência não nos diferencia de um animal qualquer. O que nos diferencia é a consciência que eles não têm, nós temos. E para que essa consciência? Para que a gente possa interromper, parar e contemplar as situações pelas quais nós passamos. As dificuldades, as enfermidades, a forma de responder que eu adoto como modelo e padrão às situações pelas quais eu passo na vida. Robson, isso significa que eu não posso mais me irritar? Isso significa que eu não posso mais me indignar com as coisas que eu vejo? É essa a proposta de ser grato, internalizar e me manter estável em matéria de humor? Jesus se irou algumas vezes. A irmã Joana de Ângeles, ela chama essa ira de Jesus de ira santa. Lembram do momento em que ele entra na sinagoga e vê um verdadeiro mercado e se irrita, indignado que ficou, coloca todo mundo para fora
e alguns até dizem era a fonte de renda, era a sobrevivência, a subsistência, muitas famílias viviam daquele mercado, mas não ali, né? E Jesus bota todo mundo para fora, expulsa, literalmente expulsa, não tem diálogo, não tem, não tem como diria, uma proposta de convencer Senhor ninguém. E não tem, por favor, saiam daqui. Joana de Ângeles chama isso de ira santa de Jesus. O Frei Leonardo Boff chama isso de ira sagrada de Jesus. Né? Então, tem um livro fantástico de Leonardo Boff, fininho, espiritualidade. Nossa, é encantador. Então, assim, são respostas emocionais a determinadas situações que o fato de precisarmos ser gratos não invalida a expressão das nossas emoções. E mais, nós estamos aqui encarnados com esse conjunto sensório para sermos afetados e expressar essas emoções, porque conter as emoções também adoece, e não é esse o propósito evolutivo. Né? Então, nós temos, assim, um passado, nós estamos aqui no presente, nós temos um passado, estamos no presente e nós temos um futuro. Muito desse presente são efeitos do passado, muito desse futuro são efeitos por resquícios de um passado. A razão pela qual, por si só, a gente já tem o que agradecer, né? Oportunidade de reparação de um passado daquele que fui um dia e que ainda tenho muito. A própria irmã Joana diz que ela vai reencarnar porque tem muito nela ainda a ser burilado, né? Olha só, irmã Joana de Ângeles, com diversas encarnações, já foi queimada viva, né? Optava por atuar nos mosteiros porque a mulher não podia, nas épocas da encarnação dela, ler livros. E ela era apaixonada pela psicologia, né? Então, assim, ela tinha 5.000 livros, já teve. Mas ela só podia encarnar nos mosteiros, ela entendia assim, pedia isso, para que ela pudesse ler sossegadamente, porque em outro ambiente não lhe seria permitido, as mulheres não poderiam tocar, muito menos ter livros. Então, assim, o nosso passado, ele compõe a nossa história. E hoje somos o melhor que podemos ser e muito melhor do que o que fomos há alguns minutos atrás, às 19h29. Porque, no mínimo, a gente está tendo informações novas aqui. O que vamos fazer com essas informações? É de cada um, né? Porque essas informações, elas vão, muitas vezes eu sei, podem ser repetitivas, essas informações vão encontrar cada um de nós com a sua história, com o seu conjunto de experiências, com o seu repertório de vivências. E a interpretação daquilo que a gente ouve é influenciado pela nossa história. É influenciado pelos momentos em que estamos vivendo, é influenciado pelo padrão do nosso humor. Tudo isso influencia aquilo que lemos, aquilo que vivemos, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos. Né? Então, assim, gratidão a tudo. Porque tem um processo de adequação do humor pela gratidão. É uma das propriedades da gratidão. Se diante de um fato que há meia hora eu classificava como ruim, e agora eu já coloco no bloco das coisas boas que estão me acontecendo, e sou grato a essa situação, o meu humor instantaneamente se altera, se eleva. Saímos de um padrão negativo, saímos de um estado de humor reduzido, e com a gratidão
elevamos esse estado de humor para um padrão positivo. E se o nosso estado de humor é positivo, ainda que pelas vias da gratidão, a minha interpretação do que está me acontecendo é outra. Quando a gente diz assim, olha, você tem que ver nos pontos, nas situações negativas, o que tem de positivo. Aí a gente diz, tá, eu vou anotar isso aqui para me lembrar. Aí alguém um dia me disse, Robson, eu só me lembro do que você disse um dia depois que a coisa acontece, depois que eu vi tudo de negativo, depois que eu já sofri horrores. Aí é que eu venho me lembrar, depois que a coisa aconteceu, de que poderia ter alguma coisa de positivo ali, né? Mas assim, ó, se olhamos como oportunidade evolutiva aquelas coisas que nos acontecem, e somos gratos, automaticamente, porque o cérebro é muito rápido, o nosso humor se eleva. E de bom humor, vou usar esse termo do senso comum, a vida é bela. De mau humor, a vida é horrível. Né? É o mesmo cenário, mesma situação. Trabalho é possível, nós temos o controle das nossas emoções. Nós somos autônomos, nós somos imperfeitos, mas autônomos. Nós somos dependentes, mas autônomos. Nós temos o controle de tudo sobre nós mesmos, né? Jesus já dizia, ó, homem de pouca fé, né? Então, assim, diante de um mesmo cenário, diante de um mesmo fenômeno, diante de uma mesma circunstância, a gente pode brincar um pouquinho com a gente mesmo, né? Com os nossos recursos. Pensa numa situação entristecedora, o nosso humor vai ser rebaixado. Pensa numa situação alegre, o nosso humor vai ser elevado. E olha para a mesma situação que a gente vai ver, né? Então, a gente vai ver negativamente aquela situação, que é a mesma, e positivamente aquela situação que é a mesma. Então, a situação ela é única. A realidade ela é questionável, porque a realidade elas são várias. A realidade são várias a depender do momento em que eu me encontro quando entro em contato com isso, entre aspas, que se chama de realidade. Então, a depender do meu estado de humor, a realidade terá para mim uma interpretação. E se eu sou grato, aquela situação vai receber a luz dos pontos positivos. Vai ser mais fácil viver. A gente vai ver mais a beleza. Robson, isso é camuflar, isso é colorir uma realidade cinzenta, negra? Não, de jeito nenhum. Isso é inteligência, isso é discernimento. Se no nosso processo de autoconhecimento precisamos nos conhecer, não somente as nossas emoções, mas os recursos que temos, e se tenho inteligência, eu faço uso desses recursos para viver com qualidade de vida, porque afinal, apesar das expiações e provas, apesar das reparações, apesar das vivências que produzem dor e sofrimento, é possível ter qualidade de vida no processo evolutivo. Não tem paradoxo, não tem conflito, né? A qualidade de vida, ela não se anula pelas dores e pelos sofrimentos, de forma alguma. Então, aquele que preserva, que entende, que está ali para um processo evolutivo, que aquela dor, que aquela situação está me dizendo alguma coisa, eu preciso compreender o que ela quer me dizer e aprendo, simplesmente eu posso passar por esse processo sorrindo. Apesar de, a gente precisa entender que todos nós temos um apesar de, todos nós. Estamos aqui na Terra, todos nós temos um apesar de. Estamos encarnados nesse segundo mundo da escala evolutiva, todos nós temos um apesar de. Então, assim, como vivo com o meu apesar de, é escolha minha, é uma decisão minha. E me parece mais inteligente,
pelas razões espirituais trazidas por Joana, pelas razões científicas trazidas por mestres e doutores das universidades federais, que se debruçam sobre o comportamento humano, sobre a natureza humana, pela qual eu também sou apaixonadíssimo, né? A gratidão nos confere uma qualidade melhor no processo reencarnatório, porquanto ela reforça o nosso humor e eu vejo a vida como ela é, nos seus pontos que contribuem com a minha transformação, com a minha evolução, consequentemente com a minha santificação. Eu espero que tenha feito sentido, né? Alguma coisa trazida aqui, e de alguma forma tenha ajudado a revisitarmos esse tema gratidão, perceber que não é só uma proposta filosófica, não é nada que venha somente da psicologia positiva, não é nada sem efeito biológico, orgânico, neurológico, neurohormonal, neuroquímico, porque as nossas conexões neurais, elas são elétricas e químicas também, mas a produção dos hormônios da vida, dopamina, serotonina, melatonina, ocitocina, estão associadas ao nosso humor. E já sabemos que a gratidão é remédio porquanto remedia me dando paciência, me ajudando a compreender, a passar por aquela situação, aproveitando, sem cair na prostração do vitimismo e evoluindo, né? Não tem evolução sem dor, não tem transformação sem dor. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que Jesus se incumba de irrigar para que ela venha dar bons frutos. Fiquem com Deus. Meu amigo, ótimas reflexões. Agradecemos pela sua participação e Sou nos eu que auxiliar. agradeço a todos vocês, aos dirigentes da casa, e desejo muita luz e forças e ânimos para que vocês continuem com esse trabalho belíssimo e a humanidade tanto precisa. Que assim seja. Antes de eu solicitar, por gentileza, se possível for, que você faça a peça de encerramento, gostaria de dar alguns avisos, deixar alguns avisos. Nesse próximo domingo, agora dia 1º, às 10 horas da manhã, Denise Lima fará comentários, considerações, e o tema é a obra de Joana de Ângeles. Terá convidados também que vai participar, que será a senhora Joédia Rodrigues, lá da Paraíba, e Gleison Roberto, do Rio Grande do Sul. Convidamos a todos, 10 horas da manhã, no domingo. E no próximo dia 2, lembrando que às 16 horas, temos a nossa palestra do Esteira da Seara. E no dia 2, um evento online com evangelizadores e a participação de Valdo Franco. No dia 2, que é o dia de finados, um momento de paz e consolação com a juventude espírita em Naruê. A Mansão do Caminho, sempre no dia 2, o Centro Espírita Caminho da Redenção, distribui mensagens consoladoras nos cemitérios, no momento onde muitos se mergulham na dor da separação do corpo físico, do contato do corpo físico, com aqueles que conviveram conosco na última existência, em que nós amamos. Querido Robson, por favor, gostaria de solicitar a você a peça de encerramento, por gentileza. Levemos os nossos pensamentos a Deus Pai,
Fechemos os olhos, aqueles que assim desejarem, abertos será como se fechados estivessem, a oportunidade de olharmos para dentro de nós mesmos e elevarmos os nossos melhores sentimentos ao Divino Mestre e a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui num processo de transformação, para que venhamos a ser dignos, que ainda não somos, da sua promessa, Senhor Jesus, quando dissestes que jamais perderia uma ovelha do vosso rebanho, e a ti pedimos que conosco faça o mesmo que fizeste com Pedro, estendendo misericordiosamente a sua mão e soerguindo-nos dessa lama quando sucumbirmos. Quando nos faltar aparentemente as forças para seguir o caminho do processo evolutivo, passando pelas situações pelas quais agora entendemos e agradecemos que nos são necessárias e justas e merecidas para que possamos transformar o nosso espírito a caminho da santificação e a caminho da luz. Acolhe-nos em vosso manto, Senhor Jesus. Ilumina os nossos caminhos para que tenhamos a certeza daqueles que nos levarão a Ti. Protege-nos e a todos os nossos amados dos perigos dos dois planos. Acolhe-nos, Senhor, independentemente do momento em que estejamos e dos nossos erros. Mas estamos aqui todos movidos num só propósito, de sermos dignos de receber a vossa misericórdia. Que assim seja. Que assim seja. Encerrando o mês de outubro, o alerta, né, do Outubro Rosa, convidamos a nossa amiga Daniela para que ela possa deixar uma mensagem de conforto, consolação, força para aquelas mulheres que estão passando por esse momento de depuração, lapidação, digamos assim, amadurecimento, e para aquelas que não têm costume de fazer os exames, que possam se tocar, que possam se conscientizar da gravidade e da necessidade do exame com antecedência do tratamento no seu início. Nani, seja bem-vinda, uma boa noite para você. Obrigada, Alain, pelo convite. Gostaria de passar, meu nome é Daniela, gente, para quem ainda não me conhece. Eu ia de passar um recado muito importante, né? É muito importante que vocês, mulheres, vocês se cuidem, vocês se toquem, vocês não tenham vergonha de se tocar. Vocês façam sempre o autoexame, né? E qualquer alteração que vocês acharem no seu corpo, vocês procurem um médico. Não fiquem esperando só o Outubro Rosa, porque câncer ele não espera, é uma doença silenciosa. Então, ele não espera. Quem tem câncer tem pressa, né? Precisa ter cuidado, precisa ser diagnosticado e fazer o tratamento rápido. Então, vocês se cuidem, né? Estamos fechando esse mês de Outubro Rosa, mas precisa ser consciente o ano inteiro, porque é rosa o ano inteiro, né? A gente não pode ficar só dependendo de campanha para poder fazer. Eu sei que existe uma dificuldade muito grande, porque 90% da população depende do Sistema Único de Saúde, e é meio complicado fazer o exame, né? Mas que precisa ser procurado, precisa ser feito, e as pessoas precisam se tratar, e passar também, eu queria passar também um pouquinho de que autoestima é tudo. Quem recebe o diagnóstico do câncer não está recebendo uma sentença de morte, né? A gente que é espírita, a gente sabe muito bem disso, que a gente não está recebendo uma sentença de morte. Primeiro, que a nossa vida não acaba aqui. E segundo, que nem sempre
Nem sempre, a maioria das vezes. Né? Eu estou aqui, né? Sou a prova viva, né? De que existe um milagre de Deus, que Deus existe, né? E que manda espíritos de luz para a vida da gente nos momentos que a gente mais precisa, e a gente precisa escutar esses espíritos, a gente precisa entender e compreender de que eles estão sempre ao nosso lado, né? Não você não está fazendo nada de errado, você só está tocando seu corpo, procurando qualquer alteração, qualquer diferença que possa existir. Eu demorei para descobrir, mas eu descobri, né? Eu estava muito nova, eu só tinha 33 anos na época. Hoje eu tenho com 42, graças a Deus estou aqui para poder contando história. Quem já me viu em outros lugares, né, na televisão ou em alguma outra rede social, sabe que o que eu mais faço hoje é falar, né, tentar motivar outras mulheres para poder fazer o autoexame, para se cuidarem, para se tratarem. E é isso aí. Obrigada, Alan, pelo convite. Obrigado a você. Obrigado ao querido Robson Cunha. Esperamos tê-lo mais uma vez em nossa Casa Espírita, não somente de forma virtual, como, se possível for, também de forma material. Sabemos que a internet e as redes sociais nos facilitam a ida e a vinda, a amplitude da divulgação do Evangelho de Jesus. Mas também gostamos desse calor humano, do aperto de mão, do abraço, que no futuro próximo, com certeza, voltaremos a fazer. Dani, sinta-se abraçada, de forma virtual, fraternal, Robson Cunha também. Fiquei feliz, eu nem sabia da sua história, mas fiquei feliz depois que vi você nos jornais, nas redes sociais, deixando o seu legado de força, determinação, esse sorriso seu que contagia. E é isso que as pessoas precisam, de pensamento positivo, de força. Utilizar o recurso da oração, conversar com Jesus, conversar com o nosso Pai, e com certeza, Deus como nosso Pai, não deixa-nos desamparados. E os benfeitores estão aí, sempre nos auxiliando. Não é à toa que hoje queremos seguir a doutrina espírita, onde que nos fala sobre a imortalidade do espírito, da necessidade do aprendizado, da curação, da reparação, e assim por diante. Um abraço a todos, uma boa noite, até domingo, agora, às 16 horas, no nosso canal também, com Emilson Piauí, e ele falará sobre o tema gratidão como terapêutica. E quem irá fazer a apresentação nesse dia, a mediação, é a nossa querida Cláudia. Uma boa noite a todos, um grande abraço e muita paz. Boa noite, muita paz a todos.